sou Rosa Machado Pou, sou uma artesã de Indaial, Santa Catarina. Eu fui contemplada na Lei Aldir Blanc e eu estou hoje aqui para trazer uma técnica do aquarelado para vocês. Então, como eu falei para vocês, a técnica do aquarelado. Na realidade, tem duas técnicas aqui. Aqui é a técnica do esponjado. Vocês vão estar aprendendo duas técnicas, certo? Então, essa aqui seria a peça que hoje nós iremos fazer, que eu vou ensinar para vocês, tá? Vou mostrar para vocês quais os materiais que nós iremos utilizar para fazer essa peça. Tintas, várias cores para as penas e para a base arredondada maior. As tintas vocês podem estar utilizando as cores que vocês, da preferência de vocês. Procurem, quando vocês forem fazer a escolha das cores, para que elas tenham uma composição, que elas tenham uma harmonia entre elas, para fazer uma composição bem bacana. Como as minhas penas, eu optei por essas opções aqui, cores alegres. As duas menores também optei por duas tonalidades que elas se combinam uma com a outra, né? E essas duas aqui também. Então, na hora que vocês forem escolher as cores, vocês vão ter que colocar as tintas perto uma na outra e ir fazendo a composição para ver com qual cor uma se encaixa melhor. É como se fosse que você iria se vestir para sair. Você vai colocando as peças de roupas e você vai se olhando no espelho se ficou boa ou não a combinação que você está utilizando. O mesmo critério que você usa para selecionar a cores das roupas, você usa também para selecionar os tons de cores para fazer a sua peça. Umas miçangas, eu optei pelas miçangas de madeira, tá? Porque elas vão combinar com o meu barbante, ou rami, ou fio de juta que vocês tenham. Se não tiver nenhum desse barbante em casa, vocês podem estar utilizando um fio roliço, até mesmo cadarço, esse cadarço mais fino, roliço, também vocês podem estar utilizando, tá? E as miçangas vocês também vão escolher aquelas que vocês tiverem, né? Eu tinha essas aqui, eu optei por essas, mas tem também coloridas, também fica muito bom coloridas. A fita também, vocês vão estar utilizando a fita. Nessa peça aqui eu utilizei a rosa, então nessa que nós vamos fazer aqui com vocês, eu vou utilizar essa aqui para vocês também terem uma ideia de como fica uma outra tonalidade de fitas. Vou estar utilizando também uma tesoura, né, para cortar o fio ali, o barbante. Uma esponja, você pode estar utilizando esponja de louça. Isso aqui, gente, era um colchão de criança velho que eu tinha ali e eu não utilizava mais. O que que eu fiz? Eu peguei, lavei ele, deixei ele secar e eu utilizo para fazer essas buchinhas, que daí vocês amaram com um fio, um barbante, e vai ficar isso aqui. Isso aqui eu utilizo para quê? Para fazer o esponjado, tá? Então é uma dica que eu ensino para minhas alunas, para elas aproveitar tudo que elas têm em casa, que elas podem estar utilizando sem estar precisando gastar, né? Que hoje em dia tá complicado o negócio com o dinheiro, certo? E aqui tá a peça. Eu já passei fundo branco nela, né? Eu dei 3 de mão de branco aqui, tá? Na realidade eu passei rolinho, tá? Com esponjinha, um rolinho. Eu passei 3 de mão, ela ficou bem fechadinha, tá? E as penas também passei tudo fundo já para deixar adiantado, porque fundo todo mundo já, a maioria que faz artesanato, né? Já sabe como se passa o preparo da peça, né? É tinta PVA branca, à base de água. No caso aqui eu não passei rolinho, tá, gente? Eu passei um boleador. Aí aí você passa. Quem não tem boleador pode ser até a ponta do pincel, tá? Esse aqui não pode ser porque ela é muito grossa, a ponta do pincel. Mas tem pincel que tem a ponta mais fina. Você pode estar utilizando também para pintar aqui, preencher todos os branquinhos e aí ficar assim, certo? E claro, vocês vão precisar também do pincel. Eu utilizo aqui para a técnica do aquarelado nas penas, esse pincel arredondado, ó. Ele é arredondado. Dá de fazer também com o chatinho, sim. Com o chato, porém, ele
espalha mais, assim, você não tem muito controle na hora que você for fazer a técnica do aquarelado. Então, o arredondado ele é melhor para essa técnica, tá? Vamos lá, então. Também eu gosto de pegar, para fazer isso que a gente vai fazer agora, tem gente que usa pedaço de tijolo, perdão, tem gente que usa pedaço de azulejo. Eu gosto de utilizar EVA. Ele sai bem baratinho, uma folha você faz muito, utiliza bastante, você pode utilizar nos dois lados, tá? E você pode lavar ele também e reutilizar. Então ele é bem prático e o custo dele para tu tá fazendo é muito baixo, certo? Então vamos lá. Vamos fazer primeiramente o esponjado aqui, tá? Vamos agitar um pouco a tinta para ela se misturar bem, tá? Vocês não reparem muito a marca, eu utilizo essa marca que eu gosto. Existem várias marcas no mercado de tinta, né, gente? Então cada um geralmente vai ter a sua preferida. Então, aí vocês pegam com a buchinha e vocês vão fazendo essa para tirar o excesso, né? Procurem colocar para que ela fique toda ela em volta, para não dar falha no seu esponjado, tá? Assim, ó. Aí vocês vão vir e vão fazer movimentos circulares de leve, tá? Não apertem, porque pode dar muito excesso de tinta, então vocês vão bem de levezinho fazer movimentos circulares, tá? Vai ter lugares que vai ficar meio branquiçado, não tem problema, esse mesmo é o efeito que eu quero causar na peça, tá? Ó, então esse tom amarelado é um cremezinho bem clarinho, tá? Eu já terminei, ficou assim. Agora eu vou vir com a outra cor, tá? Vou fechar essa aqui, essa não vou mais utilizar. Eu vou vir com a outra cor. É um turquesa real esse aqui, um azul turquesa. Também eu vou pegar, eu posso já virar na outro lado da peça que eu vou estar utilizando. Vou preparar a buchinha, né? Ó, vocês preparem a buchinha bem, batam bem e ó, vocês veem que não é só aqui no meio que eu tenho colocado, eu tento colocar a tinta em volta da buchinha toda. Como se trata de uma cor mais forte, você tem que vir com a mão bem mais leve, porque senão vai dar acúmulo de tinta. Daí você vai vir, ó, bem levezinho, tá? E só em algumas partes, não precisa fazer muito, porque senão vai sobrepor o amarelinho. Então eu quero só esse efeito, claro. E daí você vem aqui, ó, faça esse movimento só na lateral, no friso aqui na beirada, para dar um realce, um destaque no seu círculo. E está pronto o nosso aquarelado. Não, nosso esponjado. O aquarelado é o que nós iremos fazer nas penas. Então está pronto o nosso técnica do esponjado. Viram como é bem fácil e prático e olha que lindo que fica? Vamos lá, dar sequência. Vamos fechar essa tinta, colocar a buchinha aqui, tá? Esse aqui também eu utilizei os dois lados, depois eu lavo e eu reutilizo ele de novo. Vou pegar outro pedacinho de EVA, pegar o meu pincel e vamos para a técnica do aquarelado, certo? Vamos lá. Então vamos pegar, eu vou pegar este tom aqui, é uma orquídea. Vou pegar
um copo de água, molhar o meu pincel. Uma dica, nunca pegue o seu pincel e bata ele assim no fundo do copo ou do recipiente que tiver água, tá? Porque ele vai acabar abrindo e vai acabar estragando, tá? Então, para você ter sempre um pincel bem conservado, nunca bata ele assim. Bata ele nos cantos para tirar o excesso de tinta, excesso, né, que tem alguma sujeira, e gira ele assim no cantinho. Nunca faça isso com o seu pincel, tá bom? Então, vamos lá. Molhei aqui, vou botar um pouquinho de água aqui, bem pouquinha coisa, uma gota. Vou vir com o pincel, vou pegar bem pouquinha tinta, ó, bem pouquinha tinta. Vou colocar aqui e vou aguar ela, tá? Vou aguar. Vou tirar um pouco o excesso, botar mais uma vez o pincel na água e vou aguar mais um pouquinho. Por que aguar ela mais um pouquinho? A cor forte, ela precisa ser bem mais aguada do que uma cor mais clara, porque o pigmento dela, claro, é bem mais forte. Então, para fazer a técnica aquarelado, eu preciso que ela seja bem aguadinha. Fiz isso, tiro um pouquinho o excesso, né? E venho bem de levezinho assim, ó, e vou passando com o pincel. Tá vendo, gente? Por isso que eu falei pra vocês que se você tiver esse pincel arredondado, ele é melhor do que o chatinho. O pincel mais chato, ele fica mais complicadinho, digamos assim, para estar fazendo essa técnica, tá? Aí vocês vão vindo, passa na pena todinha, vai passando, né? E vai... Ah, mas tá ficando tudo uma cor só. Não se preocupe, porque é assim mesmo que tem que ficar, bem aguadinho. Aí, ó, não deu que chega, venho aqui mais um pouco, mais um pouquinho de tinta, mais um pouquinho de água e vamos passando na pena, tá? Ó, então ela vai ficar assim. Aí o que acontece? Ah, eu gosto um pouquinho mais escurinha, ficou muito clarinha, pois muito que bem. Vamos vir aqui com mais um pouquinho de tinta e a gente vai jogar mais um pouquinho, ó. Agora eu peguei bem pouquitinho, ó, mas mal a pontinha. E vou vir aqui com a tinta sem ter jogado ela lá na água. Por que eu posso fazer isso? Porque depois que você pegou o jeitinho de trabalhar com o pincel e a água, com a tinta aquarelada, você pode fazer isso. Porque daí você já tem mais ou menos o domínio da técnica e do que você quer que a sua peça fique. Aí eu vim ali só com a água, sem tinta, e eu posso estar passando aqui no meio várias vezes o pincel e ele vai ficar mais branquinho, bem mais clarinho. Faço ali, faço aqui, é como se tu estivesse tirando a tinta, certo? Aí ela vai ficar mais clarinha no meio das penas. E assim vai. Aí eu quero um pouquinho mais escuro nas laterais. Vou vir aqui, tiro o excesso da água, bem pouquinho de novo. Aí vou vir aqui nas partes laterais. Só um pouco, não muito. E assim você vai fazendo e dando a sua pena a forma que você quiser. Umas vai ficar diferente da outra, pois quando a gente faz trabalho manual, né, gente, a gente sabe que a peça é única, porque ela vai sair uma diferente da outra. Ó. Ficou um pontinho aqui sem, aí eu venho, pego e
E olha, gente, que linda que ficou. Não ficou linda? Fácil de fazer, né? Essa já está pronta. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Aí a próxima eu vou jogar num tom de amarelo queimado. A mesma coisa, tá, gente? Pego a água, um pouquinho de tinta, água bem ela, passo bastante aguinha, faço ela bem aguadinha e vamos lá. Essa aqui eu posso fazer um pouco mais ligeirinho, porque a outra já fiz mais para vocês verem como fazer, né? Aí eu posso estar acelerando um pouco mais.